Bom dia, queridos irmãos, bom dia, queridas irmãs, tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel, você está aqui no meu canal, no canal do João Vinhas. Dê o like, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aqui nos comentários seu pedido de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Vamos para a nossa devocional no livro A Sabedoria de Deus, um ano de devocionais diárias em Provérbios, de Timothy e Kate Keller. (23 de janeiro). Confia no Senhor de todo o coração e não no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Vamos ler aqui. Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Deixa aqui. Obedeça à palavra de Deus. Uma segunda marca e também um meio de obter sabedoria é confiar em Deus em todos os teus caminhos, todas as áreas de sua vida, e não no teu próprio entendimento. Nossa cultura nos diz para submetermos tudo ao nosso entendimento, questionar tudo, até mesmo a Bíblia. Mas todos precisam escolher algo sobre o que não questionar. As pessoas de hoje não questionam seu direito e capacidade de questionar tudo. Portanto, todos estão vivendo pela fé em alguma autoridade final. Provérbios nos exorta a ter fé na palavra de Deus e não na nossa razão e intuição. A Bíblia pode guiá-lo em todos os seus caminhos, mesmo que não haja um versículo específico para cada situação da vida. Ao mergulhar na história bíblica de um Deus pessoal que nos criou e nos salvou para que tivéssemos um relacionamento com Ele, cada parte da vida, como você gasta seu dinheiro, como se relaciona com as pessoas, como usa seu tempo e como você a si mesmo, se torna diferente do que seria se você não acreditasse nessa história. Então, a sabedoria aumenta à medida que você vive a vida cotidiana moldada pela narrativa bíblica e pelas realidades divinas. Você está procurando entender os principais temas da Bíblia e a história maior, em vez de apenas buscar inspiração em versículos bíblicos isolados? Oração. Senhor, eu não quero apenas estudar a Tua palavra como um livro, mas sim digeri-la interiormente, para que se torne parte de mim. A Tua palavra habite ricamente dentro de mim, para que eu possa ter a Tua sabedoria para guiar a mim mesmo e aos meus amados. Peço-te que eu faça por causa de Jesus, a palavra encarnada. Amém. Colossenses 3, 16. Colossenses 3, 16. Vamos ver o que diz Colossenses 3, 16. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Agora a gente vai ler a leitura bíblica da revista O Reino e o Monte. Lição 4. Jesus e a Lei. João 1, 14.
João 1:14. João 1:14. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Agora a gente vai ler a leitura bíblica bianual no Evangelho de Lucas, capítulos 1 e 2. Lucas, capítulos 1 e 2. Dê um like, curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aqui nos comentários seu pedido de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Vem comigo. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. No tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril, e ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias. Sua oração foi ouvida. Isabel, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será um motivo de prazer e de alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo: Como posso ter certeza disso? Sou velho e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu: Sou Gabriel, que está sempre na presença de Deus. Fui enviado para lhe transmitir estas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, que eu não acredito em minhas palavras, que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias. Estranho sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada. O povo percebeu então que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando completou seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou, e durante 5 meses não saiu de casa. E ela dizia: Isto é obra do Senhor. Agora ele olhou para mim favoravelmente, para desfazer a minha humilhação perante o povo. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galiléia, uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com estas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande, e será chamado Filho do Altíssimo. O seu Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus.
Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gravidez, pois nada é impossível para Deus. Então Maria, sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naquele dia, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre. Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz, exclamou: bendita você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas porque sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Então disse Maria: minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva. Agora em diante todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois o poderoso fez grande coisa em meu favor. Santo é o seu nome. A sua misericórdia estende aos que o temem, de geração em geração. Realizou o poderoso feito em seu braço, as pessoas que são soberbas, no mais íntimo do coração. Derrubou governantes dos seus tronos, mas exaltou os humildes. Encheu de coisas boas os famintos, mas despediu de mãos vazias os ricos. Ajudou seu servo Israel, lembrando-se da sua misericórdia, para com Abraão e seu descendente para sempre, como dissera aos nossos antepassados. Maria ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois voltou para casa. Mas ao completar o tempo de Isabel dar à luz, ela teve um filho. Seus filhos e parentes ouviram falar da grande misericórdia que o Senhor lhe havia demonstrado e se alegraram com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome do pai, Zacarias. Mas a mãe tomou a palavra e disse: não, ele será chamado João. Disseram-lhe: você não tem nenhum parente com esse nome. Então fizeram sinais ao pai do menino, para saber como queria que a criança se chamasse. Ele pediu uma tabuinha e, para a admiração de todos, escreveu: o nome dele é João. Imediatamente sua boca se abriu, sua língua se soltou e ele começou a falar, louvando a Deus. Todos os vizinhos ficaram cheios de temor. E, por toda a região montanhosa da Judéia, se falava sobre essas coisas. Todos que ouviam falar disso se perguntavam: o que vai ser este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. Seu pai, Zacarias, foi cheio do Espírito Santo e profetizou: louvado seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Ele promoveu poderosa salvação para nós, na linhagem do seu servo Davi, como falara pelos seus santos profetas na antiguidade, salvando-nos dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para mostrar sua misericórdia aos nossos antepassados e lembrar sua santa aliança, o juramento que fez ao nosso pai Abraão, resgatar-nos da mão dos nossos inimigos, para o servirmos sem medo, em santidade e justiça, diante dele todos os nossos dias. E você, menino, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá adiante do Senhor, para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias de nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que estão vivendo nas trevas e na sombra da morte, e guiar nossos pés no caminho da paz. O menino crescia, se fortalecia em espírito e viveu no deserto até aparecer publicamente a Israel. Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho.
Portanto, Excelência, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio. E achei que seria bom escrever tudo em ordem para o senhor, a fim de que o senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel, e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Mas não tinham filhos porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo seu trabalho de sacerdote, pois era sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então o anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, de pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias viu o anjo, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho, e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente, pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não deverá beber vinho nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento e levará muitos israelitas ao Senhor, o Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como um mensageiro e será forte e poderoso como o profeta Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direito. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor. Então Zacarias perguntou ao anjo: Como é que eu vou saber que isso é verdade? Estou muito velho e a minha mulher também. Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que seu filho nascer. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias, e todos estavam admirados com a demora dele no templo. Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com as mãos para o povo. Quando terminaram seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, a sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. E ela disse: Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. Quando Isabel estava no 6º mês de gravidez,
Deus enviou o anjo Gabriel a uma cidade da Galileia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria. O anjo veio e disse: Que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando viu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E, admirada, ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou: Não tenha medo, Maria. Deus está contente com você. Você ficará grávida. Dará à luz um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será um grande homem. Será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó, e o reino dele nunca se acabará. Isso não é possível, pois eu sou virgem. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Deus Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso, o menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Fique sabendo que a sua parente Isabela está grávida, mesmo sendo tão idosa. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela já está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto: Você é a mais abençoada de todas as mulheres. E a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando ouvi você me cumprimentar, a criança ficou alegre e se mexeu dentro da minha barriga. Ah, você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Então Maria disse: A minha alma anuncia a grandeza do Senhor. O meu espírito está alegre por causa de Deus, o meu Salvador. Pois Ele lembrou de mim, sua humilde serva. De agora em diante, todos vão me chamar de mulher abençoada. Porque o Deus poderoso fez grandes coisas por mim. O seu nome é santo. E Ele mostra sua bondade a todos os que o temem em todas as gerações. Deus levanta sua mão poderosa e derrota os orgulhosos com todos os planos deles. Derruba dos seus tronos reis poderosos e põe os humildes em altas posições. Dá fartura aos que têm fome e manda os ricos embora com as mãos vazias. Ele cumpriu as promessas que fez aos nossos antepassados e ajudou o povo de Israel, seu servo. Lembrou de mostrar a sua bondade a Abraão e a todos os seus descendentes para sempre.
Maria ficou mais ou menos 3 meses com Isabel e depois voltou para casa. Chegou o tempo de Isabel ter a criança e ela deu à luz um menino. Os vizinhos e parentes ouviram falar da grande bondade do Senhor para com Isabel e todos ficaram alegres com ela. Quando o menino estava com 8 dias, vieram circuncidá-lo e queriam lhe dar o nome do pai, isto é, Zacarias. Mas a sua mãe disse: Não, o nome dele vai ser João. Mas você não tem nenhum parente com esse nome? Aí fizeram sinais ao pai, perguntando que nome ele queria pôr no menino. Zacarias pediu uma tabuinha de escrever e escreveu: o nome dele é João. E todos ficaram muito admirados. Nesse momento, Zacarias pôde falar novamente e começou a louvar a Deus. Os vizinhos ficaram com muito medo e as notícias dessas coisas se espalharam por toda a região montanhosa da Judéia. Todos os que ouviam essas coisas e pensavam nelas perguntavam: o que será que esse menino vai ser? De fato, o poder do Senhor estava com ele. Zacarias, o pai do João, cheio do Espírito Santo, começou a profetizar. Ele disse: Louvemos ao Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Disse que ia mostrar a sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança. Ele fez um juramento ao nosso antepassado Abraão. Prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo, para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menino, será chamado de profeta do Deus Altíssimo e irá diante do Senhor a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles, pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz, e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. O menino cresceu e ficou forte de espírito. E viveu no deserto até o dia em que apareceu diante do povo de Israel.
Vamos para a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 2. Dê o like, curte esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e deixe aqui nos comentários seu pedido de oração, que eu vou gostar muito de orar com você e por você. Evangelho de Lucas, capítulo 2. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o Império Romano. Este foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria. E todos iam para sua cidade natal, a fim de alistar-se. Assim, José também foi da cidade de Nazaré, da Galileia, para a Judéia, para Belém, cidade de Davi, porque pertencia à casa e à linhagem de Davi. Ele foi a fim de alistar-se com Maria, que lhe estava prometida em casamento e esperava um filho. E quando estavam lá, chegou o tempo de nascer o bebê, e ela deu à luz o seu primogênito, e o em panos e colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Havia pastores que estavam nos campos próximos, e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E tu lhes servirá de sinal. Encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra dos homens, aos quais ele concede o seu favor. Com os anjos os deixaram e foram para os céus. Os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém, vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Completando-se os 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelo anjo antes de ele nascer. Completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria o levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, para oferecer o sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 roliças ou 2 pombinhos. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo, do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazer o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: ó soberano, como prometeste, agora pode despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, hoje para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Áser. Era muito idosa. Tinha vivido com seu marido 7 anos depois de se casar. Então permanecera viúva até a idade de 84 anos. Nunca deixava o templo, adorava a Deus, jejuando e orando dia e noite. Então chegada ali, naquele exato momento, deu graças a Deus e falava a respeito do menino a todos os que esperavam a redenção de Jerusalém. Depois de terem feito tudo o que era exigido pela lei do Senhor, voltaram para sua própria cidade, Nazaré, na Galileia. O menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, ele subiu à festa, conforme o costume. Terminada a festa, botando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem,
Caminharam o dia todo, então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos que o ouviam ficavam maravilhados com seu entendimento e com suas respostas. Muitos pais ouviram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isto? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Sabia que eu devia estar na casa de meu pai? Eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi por eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. José cresceu em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Capítulo 2. Naquele tempo, o imperador Augusto mandou uma ordem para todos os povos do império. Todas as pessoas deviam se registrar a fim de ser feita uma contagem da população. Quando foi feito esse primeiro recenseamento, Cirênio era governador da Síria. Então todos foram se registrar, cada um na sua própria cidade. Por isso, José foi de Nazaré, na Galiléia, para a região da Judéia, a uma cidade chamada Belém, onde tinha nascido o rei Davi. José foi registrar-se lá porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, com quem tinha casamento contratado. Ela estava grávida. E aconteceu que, enquanto se achavam em Belém, chegou o tempo de a criança nascer. Então Maria deu à luz o seu primeiro filho. Enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores que estavam passando a noite nos campos, tomando conta dos rebanhos de ovelhas. Então um anjo do Senhor apareceu. E a luz gloriosa do Senhor brilhou por cima dos pastores. Eles ficaram com muito medo, mas o anjo disse: Não tenham medo. Estou aqui a fim de trazer uma boa notícia para vocês. E ela será motivo de grande alegria também para todo o povo. Hoje mesmo, na cidade de Davi, nasceu o Salvador de vocês, o Messias, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão uma criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura. No mesmo instante apareceu junto com o anjo uma multidão de outros anjos, como se fosse um exército celestial. Eles cantavam hinos de louvor a Deus, dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas do céu, e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. E paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. Quando os anjos voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: Vamos até Belém para ver o que aconteceu. Vamos ver aquilo que o Senhor nos contou. Eles foram depressa.
e encontraram Maria e José e viram o menino deitado na manjedoura. Então contaram o que os anjos tinham dito a respeito dele. Todos os que ouviram o que os pastores disseram ficaram muito admirados. Maria guardava todas essas coisas no seu coração e pensava muito nelas. Então os pastores voltaram para os campos, cantando hinos de louvor a Deus pelo que tinham ouvido e visto. E tudo tinha acontecido como o anjo havia falado. Uma semana depois, quando chegou o dia de circuncidar o menino, puseram nele o nome de Jesus, pois o anjo tinha dado esse nome ao menino antes dele nascer. Chegou o dia de Maria e José cumprirem a cerimônia da purificação, conforme manda a lei de Moisés. Então, eles levaram a criança para Jerusalém, a fim de apresentá-la ao Senhor. Pois está escrito na lei do Senhor: todo primeiro filho será separado e dedicado ao Senhor. Eles foram lá também para oferecerem sacrifício 2 rolinhas ou 2 pombinhos, como a lei do Senhor manda. Em Jerusalém morava um homem chamado Simeão. Ele era bom e piedoso e esperava a salvação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele, e o próprio Espírito lhe tinha prometido que, antes de morrer, ele iria ver o Messias enviado pelo Senhor. Guiado pelo Espírito, Simeão foi ao templo. Quando os pais levaram o menino Jesus ao templo para fazer o que a lei manda, Simeão pegou o menino no colo e louvou a Deus. Agora, Senhor, cumpriste a promessa que fizeste, e já pode deixar esse teu servo partir em paz. Pois eu já vi com meus próprios olhos a tua salvação, que preparaste na presença de todos os povos. Uma luz para mostrar o teu caminho a todos os que não são judeus, e para dar glória ao teu povo de Israel. O pai e a mãe do menino ficaram admirados com o que Simeão disse a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino foi escolhido por Deus, tanto para a destruição como para a salvação de muita gente em Israel. Ele vai ser um sinal de Deus. Muitas pessoas falarão contra ele, e assim os pensamentos secretos delas serão conhecidos. E a tristeza, como uma espada afiada, cortará o seu coração, Maria. Havia ali também uma profetisa chamada Ana, que era viúva e muito idosa. Ela era filha de Fanuel, da tribo de Aser. 7 anos depois que ela havia casado, o seu marido morreu. Agora ela estava com 84 anos de idade. Nunca saía do pátio do templo e adorava a Deus dia e noite, jejuando e fazendo orações. Naquele momento, ela chegou e começou a louvar a Deus e a falar a respeito do menino para todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Quando terminaram de fazer tudo o que a lei do Senhor manda, José e Maria voltaram para a Galiléia, para a casa deles na cidade de Nazaré. O menino crescia e ficava forte, tinha muita sabedoria e era abençoado por Deus.
Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus tinha 12 anos, eles foram à festa, conforme o seu costume. Depois que a festa acabou, eles começaram a viagem de volta para casa. Mas Jesus tinha ficado em Jerusalém e os seus pais não sabiam disso. Eles pensavam que ele estivesse no grupo de pessoas que vinha voltando e por isso viajaram o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e amigos. Como não o encontraram, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. 3 dias depois, encontraram o menino num dos pátios do templo, sentado no meio dos mestres da lei. Ele ouvia e fazia perguntas a eles. Todos os que ouviam Jesus estavam muito admirados com a sua inteligência e com as respostas que dava. Quando os pais viram o menino, também ficaram admirados. E a sua mãe lhe disse: Meu filho, por que você fez isso conosco? Seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Por que vocês estão me procurando? Não sabia que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Então Jesus voltou com seus pais para Nazaré e continuava a ser obediente a eles. E a sua mãe guardava tudo isso no coração. Conforme crescia, Jesus ia crescendo também em sabedoria. E tanto Deus como as pessoas gostavam cada vez mais dele. A palavra que eu tenho para vocês hoje, ela é muito, mas muito oportuna e muito libertadora. Quantos cristãos não vivem uma vida cristã infeliz, carregada de medos e principalmente de culpa? Mas pense comigo, essa foi de fato a vida que Deus pretendeu para nós? Será que cristianismo, evangelho é isso? Andar sempre com culpa, com medo, com julgo e com fardo? Me parece que a Bíblia fala que é exatamente o contrário. Que quando estávamos no mundo, carregávamos um fardo, um jugo pesado do pecado, carregávamos o fardo da culpa, carregávamos a mancha da iniquidade. E a conversão nos livra de tudo isso. O jugo do pecado é quebrado. As correntes são despedaçadas. A nossa sentença de dívida é cancelada e com ela toda a culpa. Mas parece que não. Vivemos o tempo todo, muitos cristãos, com medo de Deus. Medo de estar pecando o tempo todo. Medo de estar com alguma dívida com Deus. Medo de Deus não estar bem conosco, afinal tropeçamos todos os dias. E essa vida cristã que era para ser alegre, repleta de entusiasmo, de júbilo, de gozo, passa a se tornar um fardo, uma amargura. Porque nós sempre estamos em falta com Deus. Nunca atingimos as expectativas de Deus. Sempre tropeçamos com Ele e nos sentimos culpados o tempo todo.
E por não atingir esses padrões, esse ideal, e por tropeçarmos e sentirmos culpa, a vida cristã se torna amarga. A vida cristã se torna um fardo pesado. Nós ficamos o dia todo, a semana toda, o mês todo, o ano todo, a vida toda, tentando atingir um padrão que, na verdade, nós nunca vamos alcançar. Mas eu quero te dizer algumas palavras para tirar esse jugo das suas costas. Em Romanos capítulo 8, e é uma estupenda epístola que vai falar exatamente disso, a justificação pela fé, como Deus salva, justifica um pecador com base nos méritos e na justiça de Cristo. É assim que ele faz. E em Romanos 8 ele vai dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Que coisas são essas que Paulo está falando? Tudo que ele vinha discorrer na epístola inteira, do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? De tudo que Deus fez por nós através de Jesus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu filho poupou, antes nos entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele todas as coisas? Agora preste atenção no texto. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, mas antes o entregou por nós. Vem cá, você acha mesmo que depois de Deus ter enviado seu filho descer do céu, se tornar homem, se fazer pecado, morrer numa cruz debaixo de maldição e pagar pelo nosso pecado, nós ainda estamos em dívida com Deus? Nós ainda temos que sentir culpa, medo? Não. Nós não devemos mais nada para Deus no sentido forense, porque toda a nossa dívida foi paga por Cristo. Nós não devemos carregar culpa nenhuma, porque a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos? É Deus que os justifica, e quem os condenará? Então a culpa foi removida, porque o que traz culpa foi pago, foi removido. O pecado, e junto com o pecado, a culpa. Desse modo não somos mais devedores de Deus, por causa de Cristo. E quando Deus olha para nós, Ele não procura perfeição, Ele procura justiça. E quando Ele olha para nós, Ele vê a justiça de Cristo em nós. Então, nós não devemos, porque Cristo pagou. Então não há culpa, não há dívida, não há medo. Por quê? Porque Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Éramos inimigos, agora somos amigos. Nós tínhamos uma dívida, e ela por Cristo foi paga. Carregamos a culpa, e ela foi removida. Recebemos uma sentença favorável, e somos considerados justos diante de Deus. Portanto, aquele que nem mesmo o filho poupou, deu o filho para agora ficar nos acusando, nos culpando, e é claro que Deus não faz isso, nos cobrando, se irritando conosco, colocando um fardo? Claro que não. Ele deu o filho para nos comprar, somos dele, filhos dele, salvos por ele, lavados por ele, justificados por ele. E se cumpre o versículo maravilhoso que Paulo disse: e agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A única dívida que temos com Deus é de gratidão. A ira dele, meu irmão, não está mais sobre você. Deus não está mais irado com você. Você não é mais inimigo de Deus. Você não tem uma dívida diante de Deus no sentido dos seus pecados. E você não precisa ficar culpado. Tudo que você faz ou deixa de fazer hoje é para a glória dele, por amor a ele e por gratidão por tudo que ele te fez. Portanto, descanse. Vive uma vida feliz, plena. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Para você.
Ninguém pode te culpar, nem te acusar. Ninguém pode te condenar, porque Cristo pagou tudo que você devia ao Pai. E você se tornou filho de Deus. Amém? Vamos orar agora. Querido Deus, eu quero orar por essas vidas, por essas almas, por esse dia, para o gozo entrar nesse lar, para o gozo entrar nesse coração, para toda amargura, desânimo, tristeza, apatia, se transformar agora em gozo, em alegria, em canto, em júbilo, em canções de louvor, Senhor. Oh Deus, que a alegria da salvação encontre cada coração e que cada um saiba que em Cristo a nossa dívida foi paga e toda a culpa e todo medo e toda acusação foi removida e somos filhos de Deus. E que essas verdades nos alegrem, nos motivem e possamos viver uma vida tranquila em nome de Jesus. Deus te abençoe, tenha um excelente dia. Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Hoje eu quero trazer para você, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículo 20, o seguinte: porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Essa promessa nos anima muito, essa promessa de Jesus, né? Nos encoraja a nos reunir como corpo de Cristo, como igreja de Jesus, como discípulos de Jesus. Todos nós sabemos que Jesus está na vida de qualquer discípulo dele individualmente. Onde estiver um servo de Deus, ele está ali com aquele servo, com aquela serva. A pessoa pode estar sozinha, morar sozinha, estar sozinha em qualquer lugar. Se ela crê em Cristo Jesus, se ela tem comunhão com Deus, o Senhor Jesus está com ela. O Espírito Santo de Deus habita, inclusive, nessa pessoa. Esta é uma promessa, é uma certeza. O Evangelho nos ensina isso. Entretanto, neste versículo, Jesus Cristo está enfatizando a ideia da reunião de salvos, reunião de pessoas que têm o Espírito Santo, pessoas que comungam com Ele e servem a Jesus Cristo e se reúnem. Isso é muito importante. E ele diz que não precisa ser grandes reuniões, não. 2 ou 3. Então ele começa de conversa, a reunião precisa de pelo menos 2 pessoas. Então, se 2 discípulos estiverem reunidos em meu nome, ou seja, se eles estiverem reunidos falando a meu respeito, tratando dos meus assuntos, né, obedecendo os meus ensinamentos, eu estarei com eles. Ele disse, estou no meio deles. Então, é uma promessa extraordinária. É uma promessa maravilhosa. Então, onde 2 ou 3 ou mais pessoas se reunirem em nome de Jesus, nós teremos uma igreja reunida. A igreja do Senhor Jesus Cristo, o corpo do Senhor Jesus Cristo reunido na face da terra. Então, se o corpo de Jesus está presente, Jesus está presente, porque o corpo é dele, né? Ele é o cabeça. Então ele estava falando sobre o perdão, ele está respondendo uma pergunta de Pedro, né? Até quantas vezes nós devemos perdoar as pessoas que pecam contra nós? Até 7? Não, 7 não, até 70 vezes 7. Ele dá um número simbólico, né, para ilustrar, dizendo que nós devemos perdoar sempre. E exatamente nesse contexto do perdão é que Jesus fala sobre a importância da reunião. Por quê? Porque sem perdão não há possibilidade de pessoas se reunirem no mesmo lugar em nome de Jesus.
podem se reunir no mesmo lugar para tratar de outros assuntos, para discutir, para falar sobre futebol, para brigar, né? Para espalhar contenda. Mas em nome de Jesus Cristo, pessoas só se reúnem se estiverem com a mente voltada para Cristo. Então o perdão é necessário. O perdão é necessário por causa disso. Então vocês devem perdoar uns aos outros quantas vezes forem necessárias, porque é importante que vocês tenham condição especial para estarem juntos, para se reunirem e tratarem dos assuntos espirituais. Então, o Senhor Jesus está nos ensinando, primeiro, que o perdão fortalece a nossa comunhão uns com os outros. E a nossa comunhão uns com os outros é um convite para que Jesus esteja presente, em comunhão também. Então, isto é maravilhoso. A comunhão dos salvos. A igreja é muito importante, é necessária. Como é necessária a reunião da igreja, a presença da igreja no mundo. Tá? Quantas pessoas, né, têm o privilégio de pertencer a uma igreja do Senhor Jesus Cristo, numa cidade, num bairro, e ali quando se reúnem para cantar, para orar, para estudar a palavra, para proclamar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, essas pessoas estão se reunindo a convite uma das outras, mas também convidando Jesus para que Ele esteja presente. Aliás, Ele é o centro de todas as nossas atenções quando estamos adorando. Então a nossa comunhão depende do perdão. Depende do perdão. E quando nós estamos em comunhão, o Senhor nos abençoa sempre, sempre. É a presença de Jesus a garantia de bênçãos para aquelas pessoas que se reúnem no nome dele. Pense nisso. Se você ainda não tem o costume de se reunir com pessoas que adoram a Cristo Jesus, pense nessa possibilidade. Ore a respeito desse assunto. Procure, conheça pessoas que professam a fé em Cristo Jesus e vá estudar a palavra de Deus com essas pessoas, vá se reunir, vá conversar com elas, vá trocar experiências e, quem sabe, renovar as suas esperanças, as suas forças, a sua fé e o seu amor. Que Deus possa abençoar a sua vida e que você encontre um grupo de comunhão para não só se reunir, mas para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele estará ali presente com vocês. Querido Pai, obrigado porque o Senhor está conosco. O Senhor prometeu que estaria e está. Nós te louvamos. E nós queremos, ó Deus, te pedir, dá-nos condições e alegria para celebrarmos a Tua presença, sempre nos reunindo com outros irmãos. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Temos todos um bom dia. Senhor Deus e Pai, que Cristo, pode um dia de vida que nos desse, porque as adventistas, todas essas pessoas que vão ver esse vídeo gravado aqui no YouTube, que essa palavra pode gerar fruto nos nossos corações, tendo dado o dia na Tua presença, um dia de trabalho para uns, um dia de estudo para outros, um dia de descanso para outros. Hoje, Senhor, esteja conosco durante todo esse dia, Senhor, esteja nos dando um dia na Tua presença. Esteja bem com aqueles, Senhor, que estão enfermos, acamados, Senhor, esteja restaurando a saúde dos Teus servos, Senhor. Esteja também com o acampamento que acontecerá no próximo sexta, sábado e domingo, Senhor, lá no Sítio Terra Prometida em Cabo Frio. Senhor, esteja falando conosco através daquele acampamento, através dos cultos, através de toda a programação que já foi preparada pela juventude, mas segundo o Teu coração, Senhor. Sabe, toda a liderança, Daniel, Wagner, Ian, Mila, Teca, Jennifer, todos para ter parte da liderança e diretoria da juventude, Senhor. Esteja também com a viagem missionária que o pastor Assis vai fazer lá para Manaus, esteja protegendo o Teu servo, tanto na ida quanto na volta, e que lá ele possa ser usado por Ti, Senhor, para alcançar aqueles povos ribeirinhos, povos indígenas lá de Manaus, Senhor. Pai de Deus, Senhor Jesus. Amém.